Olá, meu nome é Júlia, sou ginecologista e obstetra aqui na CASE. E eu sou a Gabriela, sou fisioterapeuta pélvica. E hoje a gente vai ter mais um Café da CASE com vocês. E o nosso tema hoje é sobre indicações da fisioterapia pélvica, né, Gabi? A fisioterapia pélvica ainda é uma área muito recente, a gente tem mais ou menos 10 anos de especialidade no Brasil. E as pessoas conhecem muito pelo tratamento de incontinência urinária e o acompanhamento gestacional. Mas tem outras coisas também que a especialidade trata e acompanha. E eu acho que pra gente começar a conversar sobre isso e entender que é uma especialidade nova, entender que a gente também tá mudando muito a nossa forma de lidar com as queixas, né, Gabi? Então, antigamente, a gente tinha um tratamento de questões ginecológicas, a gente vai falar aqui, mas de todas as formas da medicina de forma geral, muito médico-centrada, né? E hoje a gente tem isso muito claro de que descentralizar o acompanhamento, a gente ter esse apoio da equipe multidisciplinar melhora demais o acompanhamento. Então, assim, primeiro, Gabi, acho que falar um pouquinho do que é a físio pélvica, né? Como são as sessões, assim. A gente, na ginecologia, vai usar muito, né? E tem usado muito, essa troca tem sido muito legal, desse acompanhamento conjunto, porque muitas queixas a gente não vai dar conta sozinha e ter essa troca vai melhorar para paciente e para a gente também. E a gente consegue fazer uma intervenção que a gente chama de uma intervenção conservadora. Então, é muito melhor para pacientes a gente puder evitar uma cirurgia, por exemplo, que vai ter um resultado muito bom, do que submeter ela para uma cirurgia que tem alguns riscos, claro, né? E a gente vê muito isso com a fisioterapia, né? Então, por exemplo, a incontinência urinária, que é um problema muito recorrente, muito prevalente. A gente tem, sim, algumas pessoas que vão precisar de cirurgia e não vai ter como, né? E ainda assim, a gente faz uma fisio pré e uma fisio pós-operatória e tem vários benefícios. Mas falando um pouquinho sobre o que é a fisioterapia pélvica mesmo, algumas pessoas vão achar que é simplesmente um pompoarismo, deitar na maca, fazer uma força de segurar e soprar lá embaixo. Mas, na verdade, é uma parte da fisioterapia que vai cuidar das mulheres como um todo, nessa parte da saúde da mulher, e a gente tem um leque maior que vai também cuidar de saúde pélvica infantil, por exemplo, aquela criança que não consegue desfraldar, ou que tem uma constipação crônica, que faz xixi na cama. Tem a saúde masculina também, então homens pós-operação de cirurgia de próstata, ou as disfunções eréteis. E na saúde da mulher a gente vai ter daí um leque gigantesco, tratamento de dor na relação sexual, de outros problemas sexuais, a incontinência urinária, os problemas intestinais, constipação crônica, os escapes fecais, por exemplo. E a gente vai ter a parte de oncologia também, que é muito bacana, né? Então, as mulheres estão vivendo mais, o tratamento ele tá sendo mais efetivo do câncer, só que a gente vai ter alguns efeitos colaterais do tratamento, né? Então, mulheres que passam pela radioterapia, por exemplo, vão ter dor na relação sexual, vão ter ali uma estenose, um estreitamento do canal vaginal, que gera dor, desconforto, e a fisio também entra ali para o tratamento. E aí, a obstetrícia, que é a minha menina dos olhos, eu diria, que eu amo demais, a gente faz um acompanhamento durante toda a gestação, sim, preparando para o parto, para as mulheres que querem ali um parto normal, mas não só isso. Então, mesmo mulheres que vão querer uma cesariana já sabem que querem, né, não querem nem pensar às vezes no parto, ou mulheres que acabam sendo, né, por algum motivo precisam de uma cesárea, quando a gente tem uma preparação corporal, principalmente focada ali na musculatura do assoalho pélvico, a gente vai ter redução de agravos que às vezes é a gestação que desencadeia, né? Então, prolapso de órgãos pélvicos, incontinência urinária, várias disfunções que tem a gestação como pontapé e que a gente, quando faz esse tratamento ali preventivo, como se fosse, né? A gente tem ali uma redução de problemas durante realmente a vida toda dessa mulher. Gabi, então assim, no consultório a gente pega muito, né? A paciente chega e traz chega pra gente na ginecologista, né? De forma geral, tô com incontinência urinária. Às vezes, mulheres que nunca tiveram filhos, mas também muitas mulheres que depois do parto, da cesárea mesmo, depois de gestar, trazem essa demanda de incontinência urinária, ou mulheres que já estão entrando na menopausa. Como que a gente faz isso? Como que a gente avalia? Como que a fisiopélvica entra nessa avaliação da incontinência urinária? Perfeito. Então, a Sociedade Internacional de Incontinência, que é a ICS, indica a fisioterapia pélvica como padrão ouro de tratamento para incontinência urinária. Ou seja, o primeiro tratamento, a primeira abordagem, idealmente, é a fisiopélvica. Então, a gente faz um tratamento que dura mais ou menos 3 meses. A gente vai
relaxar e fortalecer a musculatura do assoalho pélvico e entender quando que acontece essa incontinência. Então, se é na tosse, se é no espirro, se é no esporte, se é quando ela tá quase chegando no banheiro e daí escapa. Então, eu entendo como que é o cenário dela e trato daí especificamente para essa paciente. Um ponto complicado que está acontecendo agora é que o pessoal quer tratar a incontinência vendo exercício na internet e às vezes chega com mais desconforto, né? Não resolve. Então é super importante ter um acompanhamento individual e especializado. Com certeza. E outras coisas que a gente vê também muito no consultório, Gabi, é, por exemplo, aquela paciente que ou traz ativamente pra gente a queixa de tenho dor na relação sexual, tenho desconforto pélvico, ou até na hora do exame ginecológico, né? A gente sabe que o exame ginecológico é um exame invasivo, a gente precisa colocar o espéculo, e é muito comum, muito frequente, que muitas mulheres tenham desconforto e dor mesmo, muita sensibilidade na vulva. Como que a fisio pode ajudar nisso? Tanto no desconforto vulvar de forma geral, mas também na relação sexual. Perfeito. Então aí a gente tem entrando, né, no problema de saúde pública muitas vezes, né? Então algumas mulheres podem até evitar ir no ginecologista porque dói, porque é desconfortável. E de novo, é um tratamento conservador, né? Então a gente vai fazer uma série de técnicas de relaxamento. Eu faço algum trabalho também de controle guiado, né? Então de respiração, de autocontrole, pra gente entender por que tá tensionando lá embaixo. E não somente ficar alongando o assoalho pélvico, né? Então a gente sempre tem que trabalhar essa mulher como um todo. Entender também qual que é o histórico que ela tem. Então, às vezes é uma mulher que passou, infelizmente, por algum tipo de trauma, ou não passou por nenhum trauma, mas sempre teve um desconforto, uma tensão ali embaixo. A gente tem resultados muito legais. E a gente sempre comemora quando elas chegam contando: eu fiz meu exame, não senti nada, tudo certo. Ou tive relação esse final de semana, foi bem gostoso. Então, são as nossas vitórias aí da FIS. Sim, isso é bem legal, né? E eu acho que a fisio tem muito isso de faz uma mudança nessa parte da vida sexual e a gente entender a sexualidade como um fator de saúde, né? Tirar esses tabus e a gente vê isso claramente no consultório. Vai pra vocês, volta pra gente com uma transformação da vida sexual porque tirou a dor, né? Tirou o desconforto. E agora também, né? Eu sou obstetra por essência, né? Ginecologista, mas obstetrícia. E na obstetrícia, o que a fisio traz pra gente? Como que ela pode ajudar? Acho que a gente tem feito muito essa troca, né, de trazer a fisio com a gente na obstetrícia e a gente vê um desfecho muito mais favorável na questão do parto, né. A gente tem evidências incríveis, eu diria, né, acho que em breve a fisio ela vai fazer parte de todo o pré-natal de qualidade, né, por isso a gente está lutando também para a nossa presença no SUS e não só no cenário particular, porque realmente faz muita diferença, né, então a gente vai desde o ponto de alívio de dor. Uma paciente que ela fica com dor por 9 meses, ela já vai chegar para o parto muito mais estressada, muito mais cansada, então pode impactar até em desfecho de parto, realmente. A gente alivia esses bloqueios da pelve, então vai soltando desde glúteo, abdômen e realmente assoalho pélvico, além de prevenir realmente as disfunções do assoalho pélvico, que são muito desencadeadas pela gestação. Então, incontinência urinária, principalmente, os desconfortos na hora da relação, mais ou menos o que a gente tem falado durante o vídeo. Mas um papel muito bacana que a fisio tem também como desfecho é na segurança que elas sentem, né? Então eu acabo às vezes vendo mais até elas do que vocês, dependendo do caso, ou semanal, né? Ou a cada 2 semanas durante a gestação toda. Então a gente consegue trabalhar com uma proximidade que é muito bacana e vai conversando, qual que é o seu medo, qual que não é. Vamos fazer um exercício que vai tentar te deixar mais tranquila de pensar nesse cenário de parto? Então a gente vai criando uma memória corporal que mesmo que eu não esteja lá na hora do parto junto com ela já... E mesmo que ela não pense ativamente, e a fisio mandou eu fazer isso ou aquilo, né? Que eu também não gosto tanto desse cenário. Mas o corpo cria uma certa memória e ela vai, acho que um pouco mais segura, mais tranquila realmente. Com certeza. Vai muito mais segura. Gabi, e pensando um pouquinho mais também nesse processo da mulher, né? Você falou que a fisio pode atuar desde a infância ali, a gente falou agora todo desse período reprodutivo da mulher e questão da obstetrícia, mas e nesse processo de envelhecimento, né? A gente entrou na menopausa, a gente começa a ter toda essa mudança corporal e a gente percebe na relação, né, na relação sexual, uma diferença importante da pele ali, de tudo, da dor também, mas nesse processo de lidar com a menopausa, como que a fisio entra? Tem uma certa cultura, né, que a mulher que entrou na menopausa acabou a vida sexual dela, né, que aí chega e a gente vê muito em consultórios, mulheres que
Pelo contrário, elas estão vivendo uma fase nova da vida, né? Estão se redescobrindo com o esposo. Mas muitas delas, até 50%, vai enfrentar o que a gente chama de síndrome geniturinária da menopausa. Então é um conjunto de sintomas, né? A incontinência entra, mas também entra uma urgência urinária, uma noctura que ela desperta durante a noite para, né, ter o desejo de ir no banheiro, ou até uma enurese, que é o escape ali durante a noite. Então a físio entra nesse papel de melhora da vida sexual como um todo, para ela ter ali uma boa função de assoalho pélvico, mas também como tratamento dessa síndrome geniturinária, que afeta, assim, muito a qualidade de vida, e às vezes ela tá perdendo xixi, e aí que ela não quer realmente ter relação, que ela fala, ai não, Deus me livre, né, que vergonha. Então, eu vejo mulheres que realmente saem transformadas, assim, da físio, é muito bacana, muito recompensador. Eu acho que é muito legal ver isso, sabe, Gabi, ver essa troca que a gente está tendo e poder atender as mulheres com a qualidade, com a complexidade que elas merecem. Então, trazer outras especialidades, entender que a fisiopélvica, essa especialidade tão nova, mas que está chegando agora para olhar também essa mulher como um todo, trocar com a gente e com outras especialidades também, né? Mas, e que é tão amplo. E que a gente conhece tão pouco e que a gente precisa conhecer um pouco mais e entender que tem tanto benefício e faz tão bem e pode auxiliar tanto no tratamento, mas também na prevenção, né, de muitas coisas. E é muito bacana realmente, né, só pra fechar o acompanhamento multi, porque cada um faz um pouquinho, né, então várias pacientes minhas às vezes vêm com dúvidas que não são pra mim, eu falo, ó, isso é conversa com a sua obstetra que eu não posso palpitar, né. Ou realmente, pacientes, algumas vêm, a gente faz tudo bonitinho e ela precisa realmente de uma abordagem médica, né? Então, eu acho que isso enriquece muito, fica um cuidado muito mais completo e é muito recompensador ter essa aliança, essa confiança também.